Em 11 de março de 2011, às 14 horas e 46 minutos, um terremoto de magnitude 9 estremece a costa do Japão. No fundo do Pacífico, o abalo provoca um tsunami. Uma onda gigante se forma e segue em direção às praias. A tripulação deste navio se assusta, mas supera ilesa o fenômeno. Em 45 minutos, o tsunami atinge a região onde está a central nuclear de Fukushima, com 6 reatores da companhia TEPCO. A central era projetada para resistir a um tsunami de 5,7 metros, mas este tem 14 metros. No momento do tremor, os 3 reatores em serviço haviam desligado automaticamente como programado. Mas após a passagem do tsunami, a energia elétrica é cortada e o nível da água de resfriamento baixa rapidamente. Sem refrigeração, o combustível do reator 1 aquece e a unidade começa a derreter. O mesmo acontece nos reatores 2 e 3 nos dias seguintes. Durante a noite, o derretimento rápido provoca um vazamento de gás radioativo da contenção do reator. O aumento da pressão leva a uma explosão de hidrogênio em 12 de março na contenção do reator 1. 2 dias depois, uma segunda explosão destrói a contenção do reator 3. Com as 2 explosões, uma enorme quantidade de resíduo radioativo é lançada na atmosfera. A piscina de armazenamento de combustível do reator 4 pega fogo e explode em 15 de março. Somente após semanas a situação é controlada. Nos meses seguintes, grande quantidade de água é bombeada para resfriar o combustível nuclear superaquecido. Fukushima é o pior acidente nuclear desde o desastre de Chernobyl em 1986. Deepwater Horizon era uma sonda petrolífera semi-submersível de posicionamento dinâmico de águas ultra-profundas construída em 2001. A plataforma foi construída em 2001 pela Hyundai e a obra custou 350 milhões de dólares. Tratava-se de uma plataforma semi-submersível de posicionamento por GPS de 5ª geração. A Deepwater Horizon era uma plataforma de perfuração projetada para operar em até 2.400 metros de profundidade e afundou operando apenas a 1.500 metros. O propósito da sonda era perfurar poços de petróleo no subsolo marinho, sendo deslocada segundo requerido. Uma vez que se terminava de perfurar, a extração era realizada por outra equipe. A Deepwater Horizon era propriedade da Transocean e estava arrendada a British Petroleum até setembro de 2013. Em setembro de 2009, perfurou o poço petroleiro mais profundo da história com 10.685 metros de profundidade, dos quais 1.259 eram em lâmina d'água. Breve descrição do acidente. Nesse acidente, a plataforma está posicionada no poço do Canyon do Mississippi Bloco 252, no Golfo do México, a 50 km da costa de Louisiana. A torre estava na fase final de perfuração do poço. No dia 22 de abril de 2010, o cimento foi bombeado para preencher o espaço no anular para lacrar o poço. A sonda estava passando por inúmeros testes para garantir a segurança do poço. Esse é um processo delicado, pois há a possibilidade de os fluidos do poço serem liberados descontroladamente. Os monitores mostram valores de PSI muito altos ou não normais com o esperado. Às 18h50,
Uma apresentação com os excelentes números em segurança para essa sonda que estava operando sem acidentes pessoais há 7 anos consecutivos. Às 21h31 do mesmo dia, a equipe de perfuração nota que a pressão do poço aumentou inesperadamente. Eles olham na tela e não acreditam que isso está ocorrendo porque isso nunca havia acontecido. Um dos operadores observa a lama sendo expelida pela plataforma em pequena quantidade. Em alguns instantes, descontroladamente, lama é jorrada em toda a plataforma. Nesse momento, toda a equipe a bordo tenta controlar o poço. Válvulas são fechadas para controlar a lama e o combustível que escapam do poço. Muitas ações foram tomadas no sentido de controlar o poço, mas as ações não foram suficientes. Nesse momento, o alarme de presença de gás soa. Toda a equipe empenhada no controle do poço já sabe que estão em perigo iminente. Toda a sonda está tomada por gás metano. Às 21h49 ocorre a primeira explosão na sala de máquinas, onde o gás encontra uma faísca. Como o poço não pôde ser fechado, milhares de litros de óleo cru são lançados a metros de altura. Agora, 126 trabalhadores a bordo buscam por se salvar. Todos se dirigem aos botes salva-vidas. Antes de sair, um empregado chamado Chris Pleasant tenta apagar o fogo e ativar o EDS, Sistema de Detecção de Emergência, que poderá fechar o poço e evitar que mais óleo e gás escape do poço. O capitão disse que não era necessário ativar o sistema EDS. Mesmo com essa ordem, o sistema foi acionado. Mas a desconexão de emergência não pôde ser acionada, já era tarde demais para conter o blowout. Vários botes salva-vidas já haviam deixado a plataforma com dezenas de empregados. Muitos dos empregados que não conseguiram alcançar os botes salva-vidas se jogaram na água. Ao todo, 115 pessoas que conseguiram evadir da plataforma salvaram suas vidas indo para um navio de suprimentos que estava a alguns metros de distância da plataforma. O mesmo navio tentava controlar com água que era lançada na sonda. Pouco mais de 36 horas, a Deepwater Horizon queimou e depois afundou no Golfo do México, deixando uma mancha gigantesca de óleo no mar impactando na biodiversidade com óleo que se espalhava pela costa dos Estados Unidos. Logo após o acidente, o presidente Obama se pronuncia sobre o ocorrido e relata em seu discurso os erros humanos e operacionais que comprometeram a segurança de pessoas e da plataforma. Uma equipe de especialistas foi formada para investigar o acidente, que inicialmente era incompreensível em virtude de haver nessa plataforma profissionais muito experientes e empresas de renome no mercado petroleiro. O que pode ter acontecido de errado? A causa básica. A única certeza é que o cimento não manteve o gás e o óleo na formação. Erros cometidos. É observado o aumento de pressão no poço, e isso não poderia acontecer se o poço estivesse eficientemente selado, a pressão não aumentaria. Foi interpretado erroneamente que o aumento de pressão foi uma leitura falsa, desconsiderando assim uma possível explosão do poço. Interpretação essa aceita pelo líder da BP que estava embarcado. Outro teste de pressão negativa por outra linha e por 30 minutos foi feito. O monitoramento não indica fluxo e nem pressão constante. A interpretação anterior é aceita e reforçada. Os monitores mostram que a pressão no tubo de perfuração ainda mostra 1.400 psi, diferente do Q-line, que não tem leitura. Não é feita uma investigação na diferença de leitura de PSI. O poço recebe sinal verde para a continuação e a sonda explode. A fórmula do cimento feito para esse poço foi contestada pela Transocean. O EDS é acionado, mas o BOP não recebe a informação para fechar as tesouras e controlar o poço. As 3 principais companhias foram altamente criticadas pela deficiência na comunicação em terra e na própria plataforma, e decisões que não foram tomadas ou foram tomadas de forma equivocada. Os efeitos no derrame no ecossistema do Golfo do México foram visíveis e as imagens chegaram até nós. Desde pelicanos e peixes cobertos de petróleo até tartarugas sufocadas nas praias. A morte de aves marinhas também foi numerosa, e os corais de profundidade ficaram com danos nos seus tecidos e cobertos por bocados de petróleo.
O número de mortes dos golfinhos aumentou de 63 por ano, entre 2002 a 2009, para 200 por ano desde abril de 2010, de acordo com a agência Reuters em 2015. Um estudo da Agência para os Oceanos e a Atmosfera dos Estados Unidos de 2016 também referia que 80% das gravidez dos golfinhos não chegavam ao fim devido à exposição ao petróleo. O derrame de petróleo resultante prejudicou o habitat de centenas de espécies de aves, e até hoje é considerado um dos maiores desastres já ocorridos na história mundial da indústria de petróleo offshore. Vem no par, radiação. Tô pronto. Salve, salve, senhores! Esse é o Gazeta Explica e o assunto de hoje é seriamente radioativo. Na madrugada de 26 de abril de 1986, precisamente a 1 hora, 23 minutos e 45 segundos, aconteceu o maior acidente nuclear da história. A usina de Chernobyl, na Ucrânia, que na época fazia parte da União Soviética, sofreu um pico de energia durante testes de segurança do reator número 4. Uma série de erros humanos, além de uma falha de projeto do RBMK, causou uma elevação na temperatura do reator. Projetado para funcionar a no máximo 3.200 megawatts, o reator chegou a 33.000, 10 vezes mais. Aí deu ruim, né? A pressão dentro do núcleo do reator ficou insustentável, e a primeira explosão acabou destruindo a tampa que pesava 1.000 toneladas. Explosion. Em questão de segundos, quando o oxigênio do ar entrou em contato com o núcleo do reator, uma segunda explosão destruiu o teto da usina e lançou na superfície 400 vezes mais material radioativo do que a bomba de Hiroshima. It combines with hydrogen and superheated graphite. The chain of disaster is now complete. Mas antes da gente falar sobre as terríveis consequências dessa tragédia, duas coisas. Primeiro, assiste Chernobyl, da HBO, a série que trata com muita fidelidade toda essa história que a gente está contando. A segunda é explicar como funcionava a usina e por que o contexto da Guerra Fria é tão importante para a gente entender essa tragédia. Chernobyl tinha 4 reatores que geravam eletricidade por fissão nuclear. O número 4, que explodiu, era o mais novo e tinha 12 hastes de combustível radioativo, no caso o urânio-235. Esse elemento é naturalmente instável, e os seus átomos liberam nêutrons quando se chocam com outros núcleos de urânio-235. O nome disso é reação em cadeia. Quando isso acontece, muita energia e calor são liberados. Esse calor é utilizado para transformar água em vapor, que por sua vez gira uma turbina e produz eletricidade. Para regular a reação em cadeia são usadas hastes de controle. Elas ficam localizadas entre as hastes de combustível e baixam e levantam para desacelerar ou acelerar o processo. Em Chernobyl eram 211, todas feitas de boro, elemento que é capaz de absorver os nêutrons. Só que na madrugada do acidente a usina já não estava funcionando de modo normal. 12 horas antes eles começaram testes para ver como resfriar o reator caso as bombas elétricas que o mantinham resfriado parassem de funcionar. Mas será que as turbinas que estavam em desaceleração iam dar conta de gerar energia elétrica suficiente até que os geradores a diesel estivessem em pleno funcionamento? Não! 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 O reator já estava operando com 50% da capacidade. Aí veio o turno da noite e vários protocolos de segurança foram quebrados porque o engenheiro-chefe estava pressionando para terminar logo esse teste. A capacidade do reator foi drasticamente reduzida para 200 megawatts, cerca de 500 megawatts abaixo do mínimo recomendado. 4 minutos antes do colapso, apenas 6 hastes de controle estavam abaixadas, o que resultou em um aumento exponencial da temperatura. O sistema de desligamento automático em caso de baixo nível de água também estava bloqueado por teste. Nessas condições, o reator estava completamente envenenado. Está servido? E tudo isso foi feito sem que os engenheiros soubessem que o RBMK tinha uma falha crucial de projeto. O relógio marcava 1 hora, 23 minutos e 40 segundos, quando o botão AZ5, que deveria parar todo o processo, acabou servindo como detonador. Ao apertar o botão, as hastes de controle desceram para brecar o processo. Só que como as pontas delas eram de grafite e não totalmente de boro por pura economia, a temperatura subiu, o restante da água evaporou e o resto você já sabe. Oficialmente a explosão matou 31 pessoas imediatamente, mas esse número de mortes é bem maior.
De acordo com a ONU, houve 3.940 mortes indiretas relacionadas a doenças causadas pela radioatividade. Mas o número exato é incerto. Alguns estudos apontam até 600 mil pessoas afetadas de alguma forma, o que inclui até mutações genéticas em crianças. O que é certo mesmo é que o pós-acidente também foi desastroso. Pripyat foi lacrada logo nas primeiras horas e o governo soviético só começou a evacuação 36 horas depois. Aliás, a União Soviética tentou minimizar ao máximo o caso e só comunicou o ocorrido dias depois, quando cientistas da Suécia e da Finlândia já haviam detectado a radiação. На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Поврежден один из атомных реакторов. Принимаются меры по ликвидации последствий аварии. Пострадавшим оказывается помощь, создана правительственная комиссия. Mas essa demora tem uma explicação. Durante a Guerra Fria, em um mundo polarizado, qualquer sinal de derrota para os soviéticos era uma vitória para os americanos. Os primeiros a sofrerem os efeitos da radiação foram os bombeiros, que foram convocados para deter o incêndiozinho no teto da usina. O fogo, na verdade, só acabou totalmente após 16 dias, depois que helicópteros despejaram toneladas de areia, argila, boro e chumbo no núcleo do reator. Mas essa mistura causou um outro problema. Uma espécie de lava radioativa que exigiu a drenagem da água das piscinas abaixo do reator sob risco de uma nova explosão. Também foi necessária a construção de um sarcófago de concreto em volta do reator para minimizar os efeitos da radiação. Em julho de 2019, uma nova estrutura que custou mais de 1,5 bilhão de euros foi instalada no local. Cerca de 600 mil pessoas, entre bombeiros, voluntários e soldados, participaram de um esforço coletivo de limpeza da área. Eles ficaram conhecidos como liquidadores e trabalharam diretamente expostos à radiação. Atualmente, o raio de exclusão é de 30 km a partir de Chernobyl. Pripyat, que abrigava 50 mil pessoas na época, a maioria empregados da usina, parou no tempo e virou uma cidade fantasma. Dá para visitar Pripyat e Chernobyl, mas tem que ser assim, ó. Desse jeito, e por sua conta e risco. No fim das contas, o desastre de Chernobyl rendeu apenas 10 anos de prisão por diretor da usina e o engenheiro-chefe. Mas marcou também o início do fim da União Soviética, que se dissolveu 5 anos depois, em 1991, como confidenciou Mikhail Gorbachev. Todos sabemos do desastre ambiental que aconteceu em Mariana. Uma verdadeira catástrofe que foi além desse município. Mas o que está acontecendo realmente? Vamos tentar explicar. Tudo começa com a Samarco, uma empresa privada que pertence à BHP e à Vale. Empresa que fez doações milionárias para campanhas eleitorais da maioria dos partidos brasileiros. Uma generosidade que emociona. A Vale doou 48,8 milhões de reais para as campanhas dos partidos políticos do Brasil em 2014. Coincidentemente, essas mesmas empresas sempre conseguem licenças ambientais para realizar suas atividades. Elas retiram minério de ferro das montanhas brasileiras para vender fora do país e ganhar dinheiro. Quanto mais minério for extraído e tirado do país, maior é o lucro das empresas. Só que essa atividade gera rejeitos que são depositados nas barragens. Mesmo assim, a extração não para e cada vez as empresas ganham mais dinheiro e as barragens ganham mais lixo. Mas para eles não importa. O que vale é o dinheiro, muito dinheiro. Só no ano passado, o lucro da Samarco foi de 2,8 bilhões de reais. Que bom negócio, né? Mas com tanta ganância, parece que não teve jeito de evitar o pior. E a barragem se rompeu, matando pessoas, destruindo cidades, formas de vida e contaminando nossos rios, terras e mar. Apesar disso, a Samarco continua com muito dinheiro. E é desta forma que morre um rio no Brasil e tudo que existe à sua volta. Bom, essa história não acaba por aqui. Você pode até pensar, né? Claro que o Estado ajudou, a Samarco se responsabilizou de verdade e o problema acabou. Só que não. A lama chegou no mar e continua chegando. Pessoas morreram. As famílias estão sem casa. A cidade sem água. As pessoas com sede. Os pescadores sem peixe. Os agricultores sem nada. Os índios sem fonte de vida. O planeta
continua sofrendo. E todos nós estamos impotentes nesse cenário. Divulgue esse vídeo para ajudar a fazer os culpados assumirem sua total responsabilidade. Sua voz é importante. Não fique calado. Vamos usá-la para trazer justiça.